Sejam bem-vindos os que estão chegando para essa nova live do Escola Sem Partido, a live de quarta-feira do Escola Sem Partido. E hoje, a exemplo do que ocorreu semana passada, a gente vai dar continuidade, a gente vai continuar falando sobre a questão da ideologia de gênero no STF. Uma decisão que o Supremo proferiu, se não me engano foi dia 27 ou dia 24 de abril, declarando a inconstitucionalidade formal e material de uma lei municipal, a lei aqui do município de Goiás, que proibia a ideologia de gênero no material escolar, no material didático das escolas, utilizado nas escolas do município. Sejam todos bem-vindos para mais essa live. E esse assunto é um assunto candente. Esta semana ainda, anteontem, se eu não me engano, o presidente Bolsonaro, diante da decisão do STF, declarou que vai enviar ao Congresso um projeto de lei em caráter de urgência, proibindo a ideologia de gênero nas escolas de ensino fundamental. Então, como eu disse, isso é um assunto que está em pauta, o debate está bastante, e eu fico satisfeito com isso, porque o Supremo, na verdade, ele se aproveitou da falta de atenção da população, a população toda em pânico com essa história da pandemia, da quarentena, da quebradeira das empresas, enfim, todos os problemas que estão acontecendo no país, e o Supremo, sorrateiramente, colocou em julgamento esta ação fundamental para as famílias, fundamental para o governo. O presidente Bolsonaro ele se elegeu com essa promessa de proibir a ideologia de gênero nas escolas, e o Supremo, de maneira oportunista, colocou em julgamento essa matéria e pegou claramente o governo de surpresa, pegou a sociedade brasileira no contrapé. Nós estávamos despreparados para isso, e essa decisão agora representa uma pedra no meio do caminho do Poder Executivo, que se comprometeu, naturalmente o presidente se comprometeu a combater a ideologia de gênero, mas agora vai ficar mais difícil, tendo em vista essa decisão do STF, essa decisão que foi interessante, porque na mesma semana em que o Supremo julgou esta ação, ele julgou também aquela questão do aborto em casos de anencefalia, algo parecido com a questão da Zika. Então, as famílias ficaram todas focadas nas igrejas, as famílias estavam, os movimentos, né, em defesa da vida, que também são contrários à ideologia de gênero, eles estavam com a atenção voltada para o julgamento dessa DPF, né, que tratava do aborto. E de fato a ação não foi nem conhecida, não foi um problema que passou, não houve um único voto no Supremo favorável à procedência daquela ação, aquela questão do aborto. Mas essa ação foi o boi de piranha, foi a cortina de fumaça para o julgamento dessa DPF sobre a lei de Goiás, a lei do município de Goiás, município chamado Novo Gama, que proibia a ideologia de gênero nas escolas do município. Na verdade, não nas escolas, mas especificamente no material didático utilizado pelas escolas. Eu vou trazer aqui para vocês o texto dessa lei do município de Novo Gama. Novamente estamos aqui com um problema. Eu não sei mais como resolver isso aqui. Essa lei não é isto. Onde é que está? Estou quase desistindo desse negócio aqui, mas vamos lá. Acho que está aqui.
Tá aqui, vamos ver o que diz a lei do Novo Gama, que o STF considerou inconstitucional. E essa inconstitucionalidade, pessoal, não foi apenas a chamada inconstitucionalidade formal, porque o STF vinha dizendo já repetidamente, de forma equivocada, que os municípios não podem legislar sobre essa matéria, que essa matéria seria uma matéria reservada à competência legislativa privativa da União Federal. Então, se fosse apenas isso, se o Supremo tivesse dito apenas, olha, os municípios não podem legislar sobre essa matéria, logo a lei do município do Novo Gama é formalmente inconstitucional. Se fosse só isso, vamos dizer, tudo bem, nada impediria que o Congresso Nacional aprovasse uma lei com esse mesmo teor, né? Proibindo a ideologia de gênero no material didático e nos currículos, por exemplo. Mas o Supremo foi além. O Supremo não disse apenas que os municípios não podem legislar. Ele disse que a lei é materialmente inconstitucional. Ou seja, ela ofende outros princípios da Constitucional e não apenas a competência privativa da União para legislar sobre essa matéria. Isto significa, gente, que caso o Congresso Nacional aprove uma lei semelhante a essa, com teor equivalente a esta lei do município do Novo Gama, essa lei já nascerá inconstitucional, segundo o entendimento do STF, firmado no julgamento dessa a arguição de descumprimento de preceito fundamental 457. Então isso é muito grave porque isso cria agora uma dificuldade jurídica para o governo enfrentar este problema e cumprir a promessa de campanha, do presidente Bolsonaro. Vamos ver aqui uma coisa que eu considero bastante sintomática, bem interessante, que é ver aqui onde é que está. Quem foi que se habilitou nessa ADPF 457 para defender, para atacar, a lei do Novo Gama, para dizer que essa lei do Novo Gama é uma lei inconstitucional? Quem foi que se habilitou nesse processo para dizer isso? Vamos ver aqui. Quem foi a entidade, qual foi a entidade que se habilitou para dizer que essa lei era uma lei inconstitucional? Eu estou quase desistindo desse negócio aqui, não está funcionando direito. Aqui, pronto. Vamos lá, olha aqui. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 457 de Goiás. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Vejam só quem foi que se habilitou aqui para atacar a constitucionalidade da lei. Grupo Dignidade pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Este grupo, um grupo ativista do movimento LGBT, se habilitou no processo para dizer que essa lei era inconstitucional. Qual é o interesse, afinal de contas, que o movimento LGBT tem nessa questão da ideologia de gênero nas escolas? Por que isso é tão importante para eles? Em todas essas ações, gente, que discutem ideologia de gênero, sempre tem lá, para atacar a constitucionalidade dessas leis, um movimento, uma organização LGBT, né, como essa, Grupo Dignidade pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros. O que faz a gente pensar o seguinte: mas por que essas pessoas têm tanto interesse nisso? Por que esses movimentos políticos, que são movimentos políticos, evidentemente, fazem tanta questão que a ideologia de gênero esteja presente nas escolas, na educação básica? E para isso eu gostaria de trazer aqui trecho de um vídeo gravado num evento do movimento LGBT, no qual uma ativista, ou um ativista chamado Amanda Palha, se não me engano é esse o nome dela, Amanda Palha, ela faz uma declaração muito importante
sobre os objetivos do movimento LGBT. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Esse vídeo é um vídeo curtinho, onde fica muito claro quais são os objetivos almejados pelo movimento LGBT, quando ele atua no âmbito do sistema educacional. Tem alguma coisa errada. É uma pena, gente. Eu fico aqui. Tem alguma coisa errada com o meu iPhone. Não está funcionando. Eu não estou conseguindo achar. Toda hora que eu busco um vídeo para mostrar para vocês, porque, na verdade, nós não podemos ficar falando sobre abstrações. Nós temos que falar de coisas concretas, coisas que estão acontecendo. Essas abstrações só interessam aos ministros do STF, discutir as coisas em termos conceituais. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos cair nessa armadilha de ficar discutindo coisas em termos conceituais. É fundamental que nós estejamos aqui focados na realidade. O que é que está acontecendo dentro das escolas? Né? Eu desisto desse sistema aqui, estou até nervoso, fico até nervoso com esse sistema que não funciona. Infelizmente aqui eu tento acessar um vídeo da minha galeria, mas não aparece aqui. Eu separei para vocês, já é a terceira vez. Eu vou desistir desse sistema. Mas este ativista LGBT, depois a gente vai publicar esse vídeo nas páginas da Escola Sem Partido. Esse ativista LGBT, ele declara com todas as letras o seguinte, que o objetivo do movimento LGBT, gente, deve ser, de forma clara, a destruição da família. Não há dúvida quanto a esse objetivo. Eles querem acabar com a autoridade dos pais sobre os filhos. Eles querem impedir que os pais transmitam aos seus filhos, a sua prole, né, que até a maioridade fica sob a sua responsabilidade. Eles querem impedir que os pais transmitam aos seus filhos aquilo que eles chamam de preconceitos. Aqueles valores tradicionais que a nossa religião, que a nossa cultura sempre considerou que eram contrários à moralidade, como o comportamento, as práticas homossexuais. De acordo com a nossa religião, isso não vai mudar nunca. O Supremo pode dizer que a homofobia é crime. Não se trata de homofobia. Se trata apenas de abrir a Sagrada Escritura e ver que aquilo, de acordo com a nossa moral, com a moral cristã, que tem 2.000 anos, mais 2.000 anos do judaísmo, são práticas que a nossa moral considera inclusive pecaminosas, considera pecados graves. Os pais têm o direito de dizer isso para os seus filhos. Mas o movimento LGBT não aceita, porque isso cria um estigma. Isso cria um estigma. E é esse estigma que eles querem destruir. Mas ao destruir esse estigma, para destruir este estigma, é necessário destruir a nossa religião. Vocês estão entendendo o que acontece? Ok, existe um estigma contra o LGBT, contra o gay, contra a lésbica. Isso é um problema, nós precisamos tratar desse problema. Tratar essas pessoas sem preconceito, tratar essas pessoas com humanidade. Mas nós não, este estigma que decorre da religião, nós não podemos destruir a religião para acabar com ele. A nossa Constituição garante a liberdade religiosa. A nossa Constituição garante o Estado laico. O Estado laico não pode hostilizar uma determinada religião. O Estado laico não pode promover uma moralidade que seja hostil à moralidade da nossa religião. Não só da nossa, mas da religião islâmica, por exemplo, da religião judaica. O Estado laico não pode fazer isso. Os agentes públicos desse Estado não podem fazer isso. Então, mas é isso que é necessário fazer para acabar com o estigma. Esse estigma incômodo, né? Então, se vocês pegarem, depois a gente vai ler trechos do voto do ministro Barroso, ele fala essa palavra estigma umas 6 ou 7 vezes no voto dele.
que a preocupação do Supremo Tribunal Federal, especificamente do ministro Barroso, mas não só dele, dos colegas também, é acabar com o estigma. Só que para acabar com o estigma, é necessário acabar com a moral cristã. Ou pelo menos esta parte, a moral sexual do cristianismo. E isso o Estado laico, em tese, não poderia fazer. Está fazendo no Brasil, né? Os servidores públicos desse Estado estão usando as suas funções, usando o seu poder para destruir a religião, a nossa religião, não os ritos, não as narrativas, não os dogmas, mas a moral da nossa religião. A moral da nossa religião é insuportável para essas pessoas, porque ela cria estigma. E a única maneira de combater estigma, gente, na cabeça dessas pessoas, é fazendo lavagem cerebral nos nossos filhos. É adestrando os nossos filhos como se fossem cobaias de laboratório. É promovendo campanhas de engenharia social, que contam, obviamente, com manipulação psicológica, com adestramento e lavagem cerebral. Essa é a única maneira de acabar com o estigma. Não passa pela cabeça dessas pessoas que você pode usar a disciplina, que sempre foi usada, para punir, para reprimir comportamentos socialmente ruins, como os que acontecem dentro de uma escola, por meio do bullying, por exemplo. Como é que se reprime? É claro que é um problema dentro da escola. Um aluno ser estigmatizado por ser homossexual, ou por ter um comportamento, por ter muitas vezes a voz ou os trejeitos de um homossexual, ele acaba sendo vítima de bullying. Como é que a gente acaba com isso? Com lavagem cerebral? É assim que a gente vai acabar com o bullying? Ou com disciplina? Ou com punição? Ou com regras claras? O problema é que os professores no Brasil não querem exercer a autoridade. Eles perderam a autoridade. A pedagogia progressista, né, tão defendida aí, Paulo Freire e companhia, acabaram com a autoridade do professor. Ora, se o professor não tem autoridade, como é que ele vai acabar com esse tipo de coisa dentro da escola, com o bullying dentro da escola? É muito fácil. Vamos fazer lavagem cerebral nas crianças. Vamos fazer condicionamento, adestramento. É isso que eles estão fazendo agora com a autorização do Supremo Tribunal Federal. Podem fazer lavagem cerebral à vontade. A escola existe para isso. A escola já não existe mais, gente, para você adquirir conhecimento científico. Se fosse isso, diga-se de passagem, as questões de gênero jamais poderiam ser objeto de estudo, de ensino e discussão no ensino fundamental. Porque essa questão é uma questão complexa. É uma questão que tem ramificações na biologia, na medicina, na psicologia, na sociologia, na antropologia. E, obviamente, os alunos do ensino fundamental, sobretudo do primeiro ao 9º ano, não têm capacidade, conhecimento científico para assimilar esse conteúdo do ponto de vista científico. É inacreditável você achar que um aluno brasileiro que mal sabe escrever vai conseguir ler um livro da Judith Butler. Imagina agora o MEC vai ter que distribuir no seu material didático os livros da Judith Butler para os alunos do ensino fundamental, para eles entenderem o que é questão de gênero. Né? E depois, além dos livros da Judith Butler, tem que distribuir também livros de biólogos que contestam as teses da Judith Butler. E o aluno agora do ensino fundamental, que mal sabe escrever o próprio nome, ele vai ter que se posicionar sobre essa. Por isso é que eu insisto, quando o Supremo chega e diz, olha, é inconstitucional a lei que proíbe a ideologia de gênero no ensino fundamental e no ensino médio, se bem que essa lei do Novo Gama só tratava do ensino fundamental, quando o Supremo diz isso, é como se ele estivesse dizendo, olha, essa matéria agora virou matéria obrigatória. Os alunos vão ter que aprender isso como aprendem português e matemática. Mas qual é a capacidade de um aluno do ensino fundamental entender essa controvérsia? Do ponto de vista da biologia, da medicina, da psicologia, da antropologia, da sociologia. Qual é a capacidade? Eles não sabem o que é. Então, o que sobra?
O que que eles fazem, afinal de contas? O que que significa, na prática, as chamadas questões de gênero dentro das escolas? É isso aqui que eu mostrei na semana passada. É isso aqui. Uma atividade em que os alunos são condicionados a aceitar essas identidades de gênero, né? Como se fosse a coisa mais lícita, moralmente lícita do mundo. Os pais em casa dizem: meu filho, isso está errado, isso é pecado. E aí na escola o aluno vai e chega: não, meu filho, isso é natural. Isso é um comportamento tão legítimo quanto o comportamento dos seus pais, que são heterossexuais, por exemplo. É um comportamento tão legítimo quanto esse, né? Aqui, por exemplo, o aluno faz um cartaz: diga não ao preconceito, aceite o amor. 2 meninas se beijando na boca. Então agora, essa é a nova moral que está sendo disseminada por meio do sistema de ensino. Vejam, repito, os pais dizem aos seus filhos: filho, isso está errado. Você não pode se comportar dessa maneira, porque isso é um pecado grave. Aí na escola o professor faz isso, mostra esta imagem, induz os alunos a produzir esse tipo de material. Aqui um professor se exibindo para os alunos, meio homem, meio mulher, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, tudo é fluido. Isto não é ciência, pelo amor de Deus, isso não é ciência, isso é adestramento. O Supremo já reconheceu isso claramente, ele mesmo está dizendo: não é ciência, é adestramento que nós queremos dentro das escolas. Bom, eu vou mostrar para vocês, então, aqui alguns trechos do voto. É uma pena, porque esse sistema não está funcionando mesmo. Então eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar trechos do voto do ministro relator, que foi o Alexandre de Moraes nesse caso, eu quero mostrar para vocês um trecho do parecer do advogado-geral da União. O advogado-geral da União, ele entendeu, a exemplo do próprio Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que os municípios não poderiam legislar a respeito dessa matéria. Acho que está isso. Realmente hoje não está um dia muito bom aqui não, porque eu estou perdendo todas as coisas que eu tinha separado, agora eu não estou mais achando. Decisão do Barroso, está aqui, Alexandre, seria esta. Achei, está aqui. Então, como eu dizia, o advogado-geral da União, que deu um parecer nessa ADPF 457, ele disse também que, na opinião dele, os municípios não poderiam legislar sobre conteúdo curricular. Eles não poderiam proibir conteúdos curriculares. Mas isso é claramente errado esse entendimento, né? Conteúdo curricular, nunca no Brasil, conteúdo curricular foi matéria de diretrizes e bases da educação nacional. Tanto é que a própria LDB, que é uma lei de diretrizes e bases da educação, dá aos municípios e aos estados o poder de complementar o seu currículo, o currículo que é feito pela União, né? Não por meio de lei, mas por meio de atos administrativos, no seu âmbito, no âmbito do seu município e do seu estado. Os estados sempre editaram regras de conteúdo curricular, regras curriculares. E agora, de repente, de uma hora para outra, esse assunto virou diretrizes e bases da educação nacional. Então é completamente equivocado esse entendimento. Além disso, a Constituição é clara quando ela diz que a União, os estados e os municípios têm competência comum para zelar pela guarda da Constituição. Então, quando o município proíbe
as suas escolas, ou as suas próprias escolas, de fazer uma propaganda ideológica dentro das salas de aula, ele está simplesmente cumprindo a Constituição, porque a Constituição não permite que o sistema de ensino seja usado para fins de propaganda ideológica. E a lei do Novo Gama, se vocês prestarem bem atenção, o que ela está proibindo é isso. É que se faça propaganda ideológica por meio dos livros didáticos. Então, por duas razões, a lei do Novo Gama, os municípios podem legislar sobre essa matéria, né? Primeiro, porque conteúdo curricular não é, nunca foi e nunca vai ser norma de diretrizes e bases da educação. Data máxima vênia do advogado-geral da União, que disse isso, mas está errado, né? Segundo, que o município tem o dever, assim como o Estado e a União, tem o dever de proibir a prática de atos ilícitos dentro das suas próprias escolas. E propaganda ideológica é ato ilícito. Por que propaganda ideológica é ato ilícito? E é isso que estava proibido lá, né? Quando fala o ensino da ideologia de gênero, ele estava se referindo, e bastava interpretar dessa forma, né? Ó, o que está proibido aqui é a propaganda de uma ideologia. E, gente, é exatamente propaganda de ideologia de gênero o que as escolas estão fazendo. Quando um professor, naquela foto célebre, quando o professor chega e diz, eu vou falar de gênero, tá aqui a foto, que a gente sempre mostra, porque ela é assintosamente clara. O professor chega e diz, sou professor e vou falar de gênero para seu filho e sua filha. Do que eles estão falando? Propaganda ideológica. É propaganda da ideologia de gênero. Então, vamos continuar aqui. No parecer do advogado-geral da União, ele diz que os municípios não podem legislar sobre essa matéria. Mas, quando ele examina a questão da constitucionalidade material da lei, ele diz assim, ó, embora o município não possa legislar sobre essa matéria, a lei não é materialmente inconstitucional. Ou seja, se a União fizesse uma lei dessas, a lei não seria inconstitucional, trocando em outras palavras, né? Então aqui eu quero ler trechos deste parecer do advogado-geral da União, onde ele defende a constitucionalidade de uma lei federal, que proíba a ideologia de gênero dentro das escolas de todo o país. Ele diz assim, sem desconhecer que o tema é controverso e sujeito a mais de uma visão, colhe-se da filósofa Arlene Bacarji a seguinte definição do que seria ideologia de gênero. Abre aspas. Uma ideologia que atende a interesses políticos e sexuais de determinados grupos, que ensina nas escolas para crianças, adolescentes e adultos que o gênero, ou seja, o sexo da pessoa, é algo construído pela sociedade e pela cultura, as quais eles acusam de ser patriarcal, machista e preconceituosa. Então, uma ótima definição do que é ideologia de gênero. É uma ideologia usada para fins políticos. Por quem? Por esses grupos. Movimento LGBT, movimento feminista, sobretudo. E, obviamente, como nós sabemos, os partidos de esquerda que abraçaram também essa causa. Como assinalado, trata-se de um tema polêmico, diz aqui o advogado-geral da União. Trata-se de um tema altamente polêmico, cuja introdução na agenda pública é relativamente recente e que suscita debates muitas vezes passionais, pondo em relevo parte dos desacordos morais entre distintos segmentos da sociedade. Corretíssimo! Ele está dizendo, ó, gente, esse negócio apareceu, essas ideias começaram a circular há muito pouco tempo. Isso tudo é muito novo para a gente começar a enfiar na cabeça das crianças. Isso é puro bom senso. Mas eles querem fazer experiência, gente. Eles querem fazer experimentos de engenharia social com os nossos filhos. Estão usando nossos filhos como cobaia. Eles sabem que isso é coisa recente, que não tem nem 20, 30 anos. E o que não é nada. Se a gente for pensar nas pretensões desse movimento, digamos que tivesse 50 anos, não tem. Digamos que tivesse 50 anos. Eles estão querendo reformar, eles estão querendo cancelar a moral cristã, com base nessas premissas, que surgiram há menos de 50 anos. Vocês estão tendo a noção da gravidade da coisa?
E agora o Supremo Tribunal Federal deu sinal verde para essas pessoas. Podem destruir tudo. Podem acabar com a religião cristã, com a moral cristã. Podem acabar com a autoridade dos pais. Os pais são imbecis. Os pais não entendem nada. Quem entende são os professores. Eles é que sabem, são os ativistas do movimento LGBT. Então, gente, essa ciência, vamos chamar isso entre aspas de ciência, não tem 50 anos. Mas nós já temos aí tempo suficiente, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para martelar isso na cabeça das crianças. A partir do ensino da educação infantil. Vamos martelar isso na cabeça das crianças. Continuando aqui a leitura do bom parecer, esse parecer não está. Ele podia ser melhor. Eu quero deixar claro, ele podia ser, mas também não ia adiantar nada. Porque o Supremo não ia levar em consideração, como não levou. Passou por cima de tudo isso aqui. Continuando aqui a leitura do parecer do advogado-geral da União. Certo é que expressiva parcela da sociedade brasileira considera que as proposições embutidas na chamada teoria ou ideologia de gênero não seriam um conteúdo adequado para ser ministrado a crianças e adolescentes. É óbvio, nós sabemos disso. Nós vimos como as famílias se mobilizaram. Milhões de pessoas representadas por entidades de defesa da família, igrejas, etc., pensam dessa maneira. Mas para os ministros do Supremo Tribunal Federal, essa gente é ignorante, é preconceituosa, é homofóbica. Essa gente não tem que ser ouvida, entendeu? E depois, esse pessoal votou no Bolsonaro. Esse pessoal é tudo fascista. É assim que essa gente pensa. Essas pessoas aqui, a que ele se referiu, expressiva parcela da sociedade brasileira, essas pessoas não são cidadãos de segunda classe para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Importante, quem tem que ser ouvido é o movimento LGBT. Quem tem que ser ouvido é o movimento feminista. Eles sim, são progressistas, são iluminados, né? Prossegue o parecer do advogado-geral da União. Isso porque, em razão da idade e do estágio de formação psíquica e intelectual, os infantes não teriam o necessário discernimento para compreender toda a complexidade e nuances que envolvem o tema. Gente, estamos lidando com criança e adolescente, pelo amor de Deus. Como é que um ministro do Supremo não entende isso? Ou não é que não entende, nem considera, nem lê. Isso porque, em razão do estágio, da idade e do estágio de formação psíquica e intelectual, as crianças não teriam o necessário discernimento para compreender toda a complexidade dessa questão. Eu vou mostrar aqui de novo um vídeo de uma criança que a mãe, vejam só eu quero repetir aqui, vejam esse vídeo. Daqui é o meu filho, o Enzo Alexandre. Quantos aninhos você tem, Enzo? 6. Você estuda? Sim. Gosta de ir pra escola? Sim. Qual é a sua turminha? Educação infantil. Então, galera, Educação Infantil tá com um projeto de incentivar a criança à leitura. Então, toda semana, uma criança é sorteada, né? E essa semana, meu filho foi sorteado. E você foi sorteada a quem, Enzo? Levar a bambolina. E o que é a bambolina? Essa boneca. Essa boneca? O que você tem que fazer com essa boneca? Cuidar. Como é que você cuida dela? Abraçar ela, dormir com ela, arrumar o cabelo, vestir a roupinha dela. É? Uhum. Então, galera, é isso aqui que a escola tá colocando, né? Incentivando a leitura. Aí ela tem um livrinho dela, com as imagens ilustrativas, né? Para ensinar a criança, estimulando a criança a leitura. E deste livrinho tem um caderninho aonde você relata, né, o seu dia a dia com esta boneca, né? Você desenha, faz um desenho e relata o que você passou com a boneca durante esse período, né? Então, galera, para mim,
incentivar a leitura não é dessa forma, não. No meu ponto de vista, de ver, ter várias outras formas de incentivar a leitura. Por que levar uma boneca para casa para incentivar a leitura? É claro que essa mãe está preocupada. Você vê que o garotinho, o menininho, que deve ter uns 5 anos de idade, tá com a roupinha do super-homem. Olha o modelo do garoto, o modelo é o modelo do super-homem. E a escola manda ele levar uma boneca para casa. Por que isso? Com que direito um professor faz um negócio desse? A mãe fica louca. A mãe não aceita isso, os pais não aceitam isso. Ah, mas os pais são preconceituosos. Os pais são atrasados, os pais não entendem nada. Os pais querem transmitir os seus preconceitos para os seus filhos. Nós não podemos permitir isso, nós somos iluministas. Nós somos iluministas. Nós não podemos permitir que as famílias transmitam os seus preconceitos. É nojento, pessoal. É nojento, não tem outra palavra para usar. Mais um áudiozinho gravado por uma criança de 5 anos. Davi, fala pro papai e pra mamãe o que a tia Thaís te ensinava na escola. O que eram as coisinhas que ela te ensinava? Ela fala que homem podia pegar coisa de mulher, mulher podia pegar coisa de homem. Por quê? Não, eu tô te perguntando, só pra saber, que a professora era muito legal, te ensinava as coisinhas, né? O que mais que ela te ensinava? E aquela vez você falou, que ela falou que o menino podia namorar com o menino podia namorar com menina, você lembra? Lembro. Como é que foi que ela te falou? Ela falou que o menino podia namorar com homem e mulher podia namorar com mulher. É? E o negócio do batom também que ela tava te ensinando? Gente, nós temos que levar isso para o Supremo. Esse áudio para os ministros saberem do que eles estão julgando, o que eles estão julgando. Mas eles sabem. Esse é que é o problema. Eles sabem o que eles estão julgando. E a intenção é essa mesma. É desconstruir a moral, a nossa moral, que é preconceituosa. Vocês entenderam? Vocês são um bando de preconceituosos, de homofóbicos, machistas. É isso que eles acham de nós. Querem acabar com a nossa cultura e impor a deles. Porque nós somos atrasados, nós somos um país atrasado. Continuando aqui a leitura do voto do parecer, do bom parecer, repito, podia ser melhor, mas é um bom parecer, que também não adiantava nada se fosse melhor, porque o Supremo não ia tomar conhecimento. Né? O Supremo já sabia como é que essa matéria ia ser decidida, os ministros, a ideia deles é essa mesmo, a cabeça deles é nesse sentido, está resolvido. Vamos ver como é que vai ser agora com a lei que o Bolsonaro vai mandar. Né? O Bolsonaro encomendou anteontem, ao secretário de Assuntos Jurídicos, que é o ministro Jorge de Oliveira, mandou preparar um projeto para ser enviado em caráter de urgência ao Congresso, né, para cumprir essa promessa de campanha dele, que é não permitir a ideologia de gênero nas escolas. Então vamos ver qual é a mágica agora que o Bolsonaro vai ter que fazer para dar uma volta na decisão do Supremo, para que o Supremo não declare essa lei inconstitucional, porque senão a lei já nascerá inconstitucional. Né? Continuando aqui. Pondera-se, ademais, que a formação educacional dos filhos pelo Estado, especialmente nas fases iniciais da infância, possui caráter complementar. Possui caráter complementar àquela dada pelos pais, ou seja, a dos pais prevalece, a qual deve prevalecer, especialmente diante de eventual incompatibilidade entre preceitos morais, éticos e religiosos cultivados no seio familiar e os enunciados propostos pela ideologia de gênero. Corretíssimo, mas eu quero fazer uma observação aqui. Quando ele diz, pondera-se ademais que a formação educacional dos filhos pelo Estado, importante observar isso, o Estado brasileiro não está reivindicando o direito de educar os nossos filhos. Quem está querendo educar os nossos filhos são agentes públicos, são professores. Não é o Estado. O Estado brasileiro fala por meio da lei, da Constituição e das leis. E as leis não permitem isto. Quem está querendo avançar o sinal, quem está querendo desautorizar os pais e impor uma nova moral no sistema de ensino, são os funcionários públicos. Chega de pensar que é o Estado que está fazendo isso.
são funcionários, são professores que estão usando o seu poder ilegalmente para impor os seus valores, a sua moral, entre aspas, aos filhos dos outros. E é isso que nós não podemos aceitar, porque esses atos são ilegais. Nenhum professor tem o direito de dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de religião e de moral. Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Nenhum professor pode dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Isto é ilegal. Então, gente, nós precisamos saber o que está acontecendo no segredo da sala de aula. A única maneira de nós combatermos esta praga é saber o que está acontecendo no segredo da sala de aula. E aí, gente, nós temos que processar a escola e o professor que estiver avançando o sinal, que estiver desrespeitando o nosso direito sobre a educação religiosa e moral dos nossos filhos. Ou então, professores que estiverem desrespeitando o direito dos nossos filhos à integridade psíquica e moral. Está no ECA, se não me engano, artigo 17 do ECA. O direito à integridade psíquica e moral. Um outro direito que os pais têm é o direito de exercer o poder parental. Quando um professor começa a enfiar minhoca na cabeça dos nossos filhos, ele está dificultando o exercício do nosso poder parental. E a lei proíbe isto. Isto é um ato de alienação parental. Quero ler para vocês aqui a lei que trata disso. É a lei, esqueci o número agora, 12.318 de 2010, se não me engano. Vejam só, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, ou seja, escola e professor, que tem as crianças e adolescentes sob a sua autoridade, guarda e vigilância. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com os pais. Parágrafo único. São formas de alienação, exemplificativas de alienação parental. Dificultar o exercício da autoridade parental. Está aqui. Então, fiquem atentos, fiscalizem. É a única forma de impedir que os nossos filhos sejam roubados de nós. Que a nossa autoridade sobre eles seja esvaziada. Que eles deixem de confiar em nós. Nossos filhos confiam em nós, porque eles sabem que nós os amamos. Só que a nossa autoridade e a confiança que eles têm em nós, ou melhor, a nossa autoridade depende da confiança que eles têm em nós. Se eles não confiam em nós, se eles perdem a confiança em nós, a nossa autoridade se esvazia completamente. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então não permitam jamais, se você disser ao seu filho, meu filho, isso é pecado. Não permita jamais que um professor diga ao seu filho que pecado não existe. Ou que isso não é pecado. Quem tem que dizer isso é você, não são os professores. Eu vou terminar aqui, não vai dar... De novo, esse assunto é um assunto interminável. Eu acho que eu vou tentar fazer uma outra live na semana que vem para isso, para tratar dos votos que foram proferidos, né? E das falácias contidas nos votos do ministro Barroso, do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o ponto forte do voto do ministro Alexandre de Moraes, o argumento mais, vamos dizer assim, no qual ele insiste mais, é o de que a lei do município do Novo Gama estaria criando a censura. Está censurando. Né? Quer dizer, o ministro Alexandre parte da premissa
de que os professores em sala de aula têm liberdade de expressão. Já que ele fala em censura, censura é cerceamento à liberdade de expressão. Então a premissa dele, ele afirma isso várias vezes, né? É que a lei está ferindo a liberdade de expressão do professor. Mas desde quando o professor tem liberdade de expressão em sala de aula? Isso para mim é novidade. É novidade. O professor não tem a liberdade de expressão, porque se ele tivesse, ele não tinha que dar aula. Ele podia ficar o tempo inteiro contando piada. Isso é que é liberdade de expressão. Bom, eu faço então esse novo break aqui nessa live. Essa live vai acabar, sabe, lá no final do ano. Você vai ter a quarta parte, a quinta parte. Vamos lá. Eu acho que, pelo menos para mim, eu não sei se para você está sendo bom, mas eu sinto que eu estou cumprindo o meu dever aqui, de cidadão e também de uma pessoa que abraçou a causa do Escola Sem Partido, para tentar compartilhar com vocês esse conhecimento. Vocês são pais, vocês têm filhos aí, os seus filhos estão nas escolas recebendo esse veneno todo dia. Eles estão sendo envenenados contra vocês. Todos os dias eles estão sendo envenenados contra vocês. Você chega e diz, meu filho, isso aqui está errado. O professor chega e diz, está certo. Você diz, meu filho está certo. O professor diz, está errado. Está acabando com vocês. Eles não dizem isso claramente, mas a mensagem que fica na cabeça dos seus filhos é que vocês são ignorantes, que eles sabem mais do que vocês, e que, como vocês são ignorantes e preconceituosos, vocês não têm autoridade para ensiná-los qualquer coisa. Então essa é a mensagem que seus filhos estão recebendo na escola. Não permitam que isso aconteça. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Tem aí para fazer pergunta, acho que tem um jeito, gente, de... Aqui, doutora, as secretarias de educação impõem, sim, que a escola trabalhe temas que não competem a ela. É verdade. Mas o professor não é obrigado a cumprir uma ordem ilegal. Né? Nenhum funcionário público é obrigado a cumprir uma ordem ilegal. E essas ordens são ilegais. Se o diretor da escola mandar você fazer propaganda ideológica dentro de sala de aula, se o professor da escola disser para você ministrar um conteúdo que vai introduzir confusão mental na cabeça dos seus alunos adolescentes, crianças e adolescentes, isso é uma ordem ilegal. Você não precisa cumprir essa ordem, mas tem que ter coragem. Esse é que é o problema. O brasileiro não tem coragem, infelizmente. Infelizmente, a gente precisa enfrentar isso, pessoal. Os professores têm uma missão muito, muito importante a cumprir, os bons professores. Vocês podem dizer, olha, isso é ato de alienação parental. Eu não posso falar isso porque algum pai vai dizer que eu estou praticando um ato de alienação parental, que eu estou dificultando o exercício do poder parental dele sobre o filho, que é meu aluno. Então, embora existam essas recomendações aos professores que ministrem esse conteúdo, né, o professor pode chegar e dizer, não, eu não sou obrigado a cumprir uma ordem ilegal. É ilegal fazer isso em sala de aula. É ilegal desautorizar os pais. É ilegal violar ou ridicularizar a moral cristã. É ilegal, viola o princípio da legalidade, da laicidade do Estado. Então, na verdade, o professor não é obrigado a cumprir essas ordens, né? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Se tiver, coloca aqui na caixinha de pergunta, escrevam as perguntas e eu vou ter o maior prazer em responder aqui nesses minutos finais da nossa live. Que bom, eu fico feliz aqui, tem bastante participação. É pouca gente ainda, nós chegamos a ter 33 pessoas, eu acho. É pouca gente, mas é o que nós temos e temos que lutar com o que nós temos, né? Que Deus nos ajude. Então tá, pessoal, não havendo mais perguntas, eu me despeço de vocês por hoje. Vamos continuar, eu não vou desistir desse assunto não, eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Eu agradeço a atenção de vocês, boa noite, tchau.